Senhor, irmãos, nós estamos aqui reunidos com a igreja, estamos chegando aí até a tua casa com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, e é muito bom poder olhar nos olhos de cada um e ver que há um desejo de buscar a esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. E neste culto que nós estamos iniciando, quero te convidar a que você reúna todos para que a gente possa então fazer deste momento um momento muito especial. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença e a Tua presença, ela é maravilhosa, a Tua presença, ela é gloriosa. Por isso, Senhor, queremos nesta hora expressar toda a nossa fé, toda a nossa adoração a Ti. Receba, ó Deus, como um aroma suave na Tua presença, para que, Senhor Deus, a Tua igreja seja fortalecida, seja alimentada, e todos aqueles que estão me ouvindo agora, recebam do Teu poder, recebam das Tuas bênçãos. Cuida, ó Deus, desta casa, cuida desta vida, livra de todo o mal, de todo o perigo, que toda enfermidade, todo espírito de enfermidade seja agora neutralizado, seja agora destruído, e que o Teu povo, ó Pai, possa desfrutar da bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da prosperidade. Enfim, ó Deus, as Tuas promessas possam estar se cumprindo em cada um de nós, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aprendi a te adorar pelo que é.
Graças a Deus. Então, depois de louvar a Deus, com bastante alegria no nosso coração, nós vamos então para a palavra de Deus. Nós vamos abrir aqui a palavra do Senhor, que se encontra lá em Lucas capítulo 22. Toda a igreja pode então estar abrindo aí a palavra, lá em Lucas capítulo 22. Graças a Deus, capítulo 22 de Lucas, e nós vamos ler a partir do 39. Lucas 22, 39. Amém, glória a Deus. E nós vamos ler até o verso 46. Lucas 22, 39 a 46. Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Fecha os teus olhos, peça para Deus estar falando com você agora. Senhor meu Deus e meu Pai, é maravilhoso poder ler a Tua palavra e encontrar nela, ó Deus, o alimento que nós tanto precisamos, Senhor. Nós estamos alegres, ó Pai, contentes porque estamos aqui com a Tua igreja e a Tua palavra, ela é verdadeiramente a instrução que nós precisamos para a caminhada neste mundo. Venha falar conosco, revela-nos a Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida como um instrumento vivo nas Tuas mãos, pois é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluias. A palavra de Deus, ela é muito atual, não é verdade? Ela foi escrita há alguns milênios atrás, mas ela fala conosco de uma maneira muito especial, de uma maneira muito abençoada. E eu, meditando nessa palavra aqui, o Senhor, na verdade, falou comigo na sexta-feira para trazer aqui uma palavra sobre propósito, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que hoje em dia é muito comum as pessoas querem viver, as pessoas querem, viver no conforto, as pessoas estão acostumadas a querer o melhor. Nada contra isso, ninguém aqui é masoquista, não vamos defender aqui uma vida de sofrimento. Mas nós sabemos que o mundo evoluiu muito, na verdade, de uma geração para outra as coisas mudaram muito. Dos tempos dos meus avós para cá, quanta mudança, quanta transformação, quanta evolução no mundo. Então hoje a gente vê que essas coisas, elas influenciam também a vida de igreja. Basta você ver os templos, eles oferecem conforto, nada contra isso. As pessoas querem isso. Se você tem uma igreja e não tem, por exemplo, instalações confortáveis, então você percebe que algumas pessoas elas se recusam a congregarem. Se o calor está muito grande, é necessário que a gente tenha ar-condicionado, para oferecer um conforto. Se a gente pode oferecer, por que não? Não é verdade? É algo que a evolução trouxe para nós, é algo que o desenvolvimento tecnológico
trouxe, e hoje as pessoas estão muito acostumadas a ter uma vida confortável. Mas a palavra de Deus mostra que a vontade de Deus, ela precisa ser prioritária na nossa vida. Nós não podemos deixar com que a nossa vontade ela venha colidir com a vontade de Deus e ela venha colocar em risco a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes o nosso desejo de uma vida confortável pode atrapalhar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos aqui no texto que Jesus, ele tinha um propósito na verdade, Deus tinha um propósito para a vida dele. E o desejo dele era que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Isso é fundamental para nós. É muito importante você ter esse desejo, que a vontade de Deus, ela se cumpra na tua vida. E às vezes a vontade de Deus, ela não nos leva a uma vida confortável. Não estou dizendo que a vontade de Deus, ela essencialmente vai trazer desconforto. Não é isso. A vontade de Deus, ela deve ser prioridade na nossa vida. Mas às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Veja que Jesus disse, olha, não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. Jesus, ele veio com esse propósito. Ele teve toda a glória no céu. Ele é verdadeiramente Deus, é o Deus encarnado, é o Deus que se manifestou numa forma que nós possamos nos identificar com Ele. A Bíblia diz, Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Mas se colocou numa forma humana, para que pudesse então cumprir o propósito de Deus para a vida de toda a humanidade. Então Deus, ele tem propósito. Deus tem propósitos específicos e Deus tem propósito de uma maneira generalizada para toda a humanidade. Em Jesus era um propósito específico. Na vida do apóstolo Paulo era um propósito específico. Veja que o propósito de Deus, ele pode ser específico para uma pessoa e ele pode ser para toda a humanidade de uma maneira generalizada. Mas Ele tem um propósito para cada vida. Diga assim comigo: o meu Deus tem um propósito para a minha vida. Então, esse propósito, a gente precisa estar em conformidade com Ele. Nós precisamos estar em consonância com Ele para que a vontade de Deus possa se cumprir na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser um instrumento, um vaso de honra nas mãos de Deus. Deus chamou ele de uma posição que ele tinha já privilegiada e chamou ele para ser um pregador do Evangelho. Chamou ele para ser um doutrinador de igrejas, um semeador de igrejas, um semeador do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte dos textos do Antigo Testamento, 2/3 do Antigo Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo que escreveu, doutrinou as igrejas, fundou igreja, instalou igreja, e Deus operou na vida dele. Mas eu te pergunto, o apóstolo Paulo tinha uma vida confortável? Não tinha. Perseguido, preso, açoitado, tinha uma vida de perseguição por causa do Evangelho. Não tinha uma vida confortável, mas ele não se sentia desconfortável, apesar de ele ter uma vida desconfortável, muitas vezes numa masmorra, muitas vezes numa situação de risco, mas ele estava confortável consigo mesmo. É isso que o propósito de Deus faz na vida da pessoa. Deixa a pessoa certa daquilo para a qual ela veio, daquilo para a qual o Senhor a estabeleceu neste mundo. Todos nós temos algo para realizar neste mundo. E às vezes a gente pode usar a nossa vontade para realizar algo que a gente deseja. Mas às vezes a nossa vontade não é essencialmente a vontade de Deus. Mas Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita aquilo que nós desejamos. Então a nossa vontade pode fazer com que os planos de Deus não se realizem na nossa vida. Nós podemos confrontar a vontade de Deus, temos liberdade para isso. Mas quão bom é quando a gente entende que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida.
a vida vai passar de qualquer forma. O apóstolo Paulo, quando ele estava em risco com a sua vida, ele sabia que tinha inimigos que queriam matá-lo, ele não fugia desse propósito, pelo contrário, ele ia em frente. Não é incrível isso? Não é maravilhoso isso, né? Quando falaram para ele, olha, não vá para Jerusalém porque estão te esperando lá para matar. Assim mesmo ele foi. E olha que Deus usou ainda uma pessoa para dizer para ele assim, olha, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está dizendo, olha, se você for para lá, essa pessoa pegou um cinto, né? Prendeu os pés e as mãos, né? Essa pessoa, mostrando para Paulo o que o aguardava. Aguardava para ele lá a prisão, aguardava para ele lá açoites, aguardava para ele lá perseguição, mas ele disse, olha, a minha vida está à disposição do meu Senhor e eu vou pregar o Evangelho, mesmo que para isso eu corra risco até de ser açoitado e de entregar a minha própria vida. Então ele estava consciente do propósito de Deus para a vida dele e ele jamais fugiu disso, ele jamais arredou o pé desse propósito. A vontade dele era que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele sempre. E ele cumpriu, sabendo das dificuldades, ele sabia que tinha um plano superior para a vida dele, que estava em andamento, estava cumprindo, e a vontade de Deus ninguém pode segurar, né? Quando Deus está cumprindo uma vontade na vida de alguém, pode as autoridades se levantar, pode... Quem quer que seja, o Império Romano na época era o mais poderoso império, se levantou contra a igreja, se levantou contra os apóstolos, se levantou contra aqueles que pregavam o Evangelho, mas nada, nem ninguém pode segurar o propósito de Deus quando você se coloca nessa disposição, quando se coloca nas mãos de Deus para realizar a vontade dele, nada nem ninguém pode segurar. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas pelo texto aqui, como que eu entendo o propósito de Deus para a minha vida? Como que eu posso compreender isso? Veja que o próprio texto revela. Olha aqui, ó. Versículo de número 39 que nós lemos, né? Lucas 22, 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então, olha aí, Jesus entrou em oração e deu uma instrução importante para eles. Falou, olha, você não quer cair em tentação? Ora. Viver uma vida segundo a nossa vontade não é uma tentação? É uma tentação. Foi a tentação que Eva, por exemplo, caiu, que Adão caiu. Eles caíram nessa tentação. Foi exatamente esse o argumento que o diabo usou. Se Deus está dando uma orientação, nós temos duas alternativas. Podemos obedecê-lo ou desobedecê-lo. Fazer a nossa vontade é o que todo ser humano quer. Você veja, às vezes a gente está pregando o Evangelho para alguém, a pessoa fala, eu não quero ir para a igreja, tenho um compromisso com Deus, porque eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. Então, a pessoa não quer abrir mão da sua vontade. A sua vontade é o Deus da vida dela, não é verdade? Então, nós precisamos que a vontade de Deus impere na nossa vida. A vontade de Deus na nossa vida faz cumprir o plano, o propósito dele para as nossas vidas. Então veja que o segredo aqui é orar. Orar para não cair em tentação. Viver segundo a nossa vontade é a maior tentação. É o desejo de todo ser humano, ser dono do seu nariz, não dar satisfação para ninguém, não estar submisso a ninguém, não ter que dar conta para pastor, para a igreja, para Deus. A pessoa quer ser o Deus mesmo na vida dela. Esse é um desejo de cada um, às vezes consciente, às vezes inconsciente, mas é o desejo de cada um, de viver segundo a sua própria vontade. Então, Deus ele tem um propósito para cada um de nós, e não é um propósito qualquer.
é o propósito. Diga assim comigo: Deus tem um propósito para a minha vida, e não é um propósito qualquer, é o propósito. Amém. Agora, colocar-se nessa disposição, nessa submissão, é que é a questão, não é verdade? Porque às vezes isso dói, às vezes isso causa um certo atrito dentro de nós, uma certa luta dentro de nós, é uma guerra dentro de nós, porque por um lado nós queremos algo, mas por outro Deus quer algo para nós. Então veja que Jesus, para vencer isso, ele orava. A igreja precisa dedicar tempo à oração. Se você não quer cair em tentação, Jesus falou aqui, orai para que não entreis em tentação. Em outras traduções, orai para não cair em tentação. E o verso 41 fala assim, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Diga assim: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida, porque o Senhor é o meu Deus. Eu creio que o Senhor me ama, que o Senhor quer o melhor para mim. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, qual era a vontade de Deus ali para Jesus? É que ele passasse pela cruz. Mas passar pela cruz era fácil? Não era. Ia ser tranquilo? Muita dor, não é verdade? Muitos açoites e por fim uma morte de cruz, crucificado, uma morte terrível, uma morte com muito sofrimento. Então veja que humanamente nós queremos viver numa zona de conforto, é o que todo ser humano quer. A gente não quer sair da nossa zona de conforto, mas a nossa vontade é viver na zona de conforto, mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente trabalhe, que a gente multiplique. Olha, hoje nós consagramos dízimos e ofertas aqui. Você acha que a vontade de Deus é que você viva uma vida na miséria? Não é a vontade de Deus, não é verdade? Não é a vontade de Deus. Tem gente que faz voto de pobreza, mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Que a vontade, o propósito de Deus para a nossa vida é de bem, é de futuro, né? Olha lá, abra lá em Jeremias capítulo 29 e o verso 11. 29, 11 de Jeremias, texto muito conhecido, né? Que diz assim, olha, Jeremias 29, 11: Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você veja, oração, não é verdade? Quando você busca a Deus, você encontra Ele. Quando você clama a Ele, Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o teu clamor, né? É o que a palavra de Deus ela ensina. Então, a vontade de Deus não é para o mal, não é para o mal. Mas o mal existe? Existe, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, você viu aí, é de que você viva em paz, que você viva bem, que você tenha esperança e que você tenha um bom futuro. Então, tem gente, por exemplo, que vive uma vida complicada, uma vida embaraçada, uma vida destruída, uma vida que nada dá certo. Existe. E muitas vezes a pessoa está até frequentando uma igreja, congregando numa igreja, mas a vida está toda embaraçada, toda complicada. É a vontade? Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a ter
paz, que a gente venha a ter prosperidade, que a gente venha a ter bênção, não é verdade? Essa é a vontade de Deus. Olha lá em Romanos, por exemplo, 8:28. Romanos 8:28, um texto também bem conhecido, né? Olha aí. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu citei ele aqui, ele tinha uma vida boa, confortável, morava muito bem, se transportava muito bem, tinha uma conta bancária muito gorda, era tranquilo, era perseguido, era preso, era açoitado, era ameaçado de morte. Mas ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tinha autoridade para falar. Ele tinha, porque ele viveu o propósito de Deus para a vida dele. Ele cumpriu. Quando Roma foi incendiada, colocaram a culpa nele. Inocente, ele entregou a sua vida. Foi martirizado. Quando o machado do Império Romano acertou o seu pescoço e a cabeça rolou, os céus se abriram para recebê-lo na glória, não é verdade? Porque ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Quando Deus cumpre o teu propósito, não há perda, só há ganho. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Agora, cada um tem a sua história de vida. Então não é porque alguém viveu de uma forma que eu sou obrigado a viver igual. Deus tem, como eu disse, o propósito de Deus ele é individual, ele é exclusivo para algumas pessoas e ele é generalizado. De forma geral, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus é que a gente vá bem, que a gente viva em paz, que a gente tenha prosperidade. Então, não é a vontade de Deus que a pessoa viva doente. Às vezes a pessoa nos procura, fala, pastor, eu estou separando do meu marido ou da minha esposa, porque é a vontade de Deus. Separar, via de regra, não é a vontade de Deus, a não ser que seja um caso específico, não é verdade? Mas, via de regra, não é. Então, se a pessoa está fracassando no casamento, não é isso que Deus planejou para ela. Se a pessoa está vivendo uma vida enferma, sai de uma enfermidade e entra em outra, está numa dificuldade, acerta um lado, estraga o outro, ela não está cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus não está realizando na vida dela nesse sentido. O propósito de Deus é que a gente viva com saúde, que a gente viva próspero, que a gente viva abençoado. Para isso Jesus veio, para entregar a sua vida, para que eu e você sejamos salvos. Salvos. Jesus veio para salvar a humanidade. Qual é o propósito geral para a humanidade? Generalizado. Salvação. Salvação. Mas toda a humanidade vai ser salva? Não vai. Uma parte vai ser salva, outra não. E aliás, uma pequena parte. A maior parte vai se perder. Perguntaram para Jesus, são muitos os que vão para o céu, que vão alcançar a salvação? Jesus falou assim, olha, estreito e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Poucos são os que se acertam nesse caminho da salvação, e são muitos os que vão pelo caminho da perdição. Então, Deus tem um propósito para a humanidade, de salvação. Versículo muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo
amou o mundo. Deus não amou o Bauru exclusivamente, Deus não amou um território apenas, mas Deus amou todas as nações, Deus amou o mundo, é muito abrangente. E entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está incluso, você está dentro desse plano. De forma geral, nós estamos incluídos nesse plano de salvação. E nós já falamos aqui, salvação é muito abrangente. Não é apenas livrar do fogo eterno lá do inferno, do lago de fogo. Não é livrar apenas da perdição, mas é salvação em todos os sentidos. É salvar do engano das trevas, é salvar de um mundo embaraçado, um mundo complicado, é salvar dos fracassos de maneira geral, salvar do fracasso no casamento, salvar do fracasso financeiro, salvar do fracasso na saúde, né? Viver uma vida enferma é uma vida fracassada na questão da saúde. Então Deus ele tem um propósito de salvar no sentido amplo. Às vezes você pode falar, mas e aonde que se embasa isso? Como que Deus vai, né? Como que se dá um embasamento teológico para isso? Olha o ministério terreno de Jesus. Olha o ministério terreno de Jesus. Qual era o objetivo dele quando ele estava caminhando por aquelas estradas poeirentas lá da Palestina? Qual era a atividade diária dele? O que ele fazia no seu dia a dia? Ele fazia o quê? Ele curava. Olha o propósito de Deus, né? É curar. Encontrava o cego lá, ninguém dava nada para aquele cego. Ninguém dava atenção para aquele cego. Estava desprezado à beira do caminho. O cego Bartimeu, por exemplo, clamando lá, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam, fica quieto, ele não vai dar atenção para você, ele não vai te ouvir. Mas ele clamava cada vez mais alto, ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus mandou chamá-lo e perguntou para ele, que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver, Senhor. E Jesus disse, então veja. Imediatamente o cego foi curado. Ninguém valorizava aquele cego, ninguém dava nada por ele. Jesus viu ali uma alma importante, um ser humano que precisava de amor, de atenção e de um milagre de Deus. Amém? O propósito de Deus é bom e é maravilhoso. Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então veja que para saber o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos de uma comunhão com Deus, nós precisamos de orar. Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Deus tem um propósito para a tua vida. Você não está aqui esquecido, você não está aqui à toa, debalde. Deus tem algo para você realizar neste mundo. E de maneira geral, Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você contribua na obra dele. Deus quer que você seja um bom pai de família, uma boa dona de casa, uma boa mãe, um bom pai, que você ame o teu próximo, que você deseje o bem para o teu próximo. Isso é a vontade de Deus. Não tem nada que a gente vá falar contra isso. Não tem nada. É natural que a nossa vontade, às vezes, colida com a vontade de Deus. Quando alguém nos faz algum mal, qual é a nossa primeira intenção, nossa primeira inclinação? Retribuir o mal com o mal, não é assim? Quando a pessoa, por exemplo, nos faz algo que nos aborrece, que nos ofende, o que nós queremos? Retribuir à altura. Quando você, por exemplo, fica com raiva de alguém, irado com alguém, você tem um desejo, não é verdade? É natural, é do ser humano. Mas qual é a vontade de Deus? O que a Bíblia fala? Que nós não devemos retribuir a ninguém mal por mal, né? Mas vencer o mal com o bem. E o que a palavra fala? Que a vingança pertence ao Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Então veja, é o propósito de Deus, é que você seja bom, que você faça o bem. Isso é muito importante a gente compreender. E a palavra fala assim, olha, não se põe o sol sobre a vossa
ira. Ou seja, resolve no dia, não deixa para amanhã não. Você está magoado com alguém, você está amargurado com alguém, resolve logo, não deixa para amanhã não, já resolve, porque isso só vai trazer prejuízo. A Bíblia usa uma expressão interessante, ela fala que não é para a gente pagar o mal com o mal, mas é para a gente dar lugar à ira. Dar lugar à ira, né? Então, a gente fica pensando, mas como assim dar lugar à ira? À ira, né? E alguém dá um exemplo importante para a gente compreender isso. Falou assim, olha, se alguém quer passar, você abre caminho para ele passar, dá lugar para ele passar, não impede não. A ira precisa ter lugar para ela passar e ir embora. Não retém a ira, não segura a ira no teu coração, deixa ela passar, deixa ela ir embora, abre mão da ira e faça o bem, abençoa as pessoas, ora pelas pessoas, não guarda no teu coração nenhuma mágoa, nenhum rancor, porque isso prejudica o teu relacionamento com Deus, e a Bíblia fala que nem as nossas orações conseguem subir à presença de Deus quando existe algo assim. É um impedimento, é um prejuízo para a nossa vida, não é verdade? Mas retribua o bem, retribua com alegria, com amor para todos aqueles que você às vezes não tem vontade nenhuma de fazer isso, mas a vontade de Deus é que você faça. Então, cumpra a vontade de Deus, não a tua vontade. Deixa o propósito de Deus agir na tua vida e você vai ver como a tua vida, a tua casa será grandemente abençoada. Amém? Quem crê, quem entendeu, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida no sentido do meu relacionamento comigo mesmo, com as pessoas? A Bíblia fala que a vontade de Deus para nós é a santificação. Mas o nosso desejo natural é de santificação, não é verdade? O nosso desejo natural não é. A nossa velha criatura, ela está morta, mas às vezes ela quer se levantar, às vezes ela quer ressuscitar. A Bíblia fala que há uma luta dentro de nós, corpo, dentro do nosso corpo, da nossa vida, carne e espírito, são opostos entre si e eles estão constantemente lutando. A carne quer ditar as regras, mas compete a cada um de nós buscar cada vez mais uma vida de santificação, uma vida de consagração. É uma luta para cada um de nós isso. Quando a pessoa recebe a Jesus, ela tem uma vida nova, então ela tem os propósitos definidos na sua mente, é claro na sua mente, ela sabe o que precisa fazer. E mais interessante, ela tem as armas na Bíblia, Deus dá as condições, basta a gente lutar, não é verdade? Basta a gente querer, isso é muito importante. O apóstolo Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou constantemente fazendo. O apóstolo Paulo falou isso. Então veja, há uma luta dentro de nós e nós precisamos vencer pelas armas de Deus. Quando a vontade de Deus se cumpre na nossa vida, então nós somos bem-sucedidos naquilo que nós empenhamos, né? Então, qual o propósito de Deus para a nossa área de vida com Ele? De fé. É uma vida crendo a cada dia mais, é uma vida de fé. Essa é uma área que Deus deseja que a gente vença. Para viver uma vida de fé, precisa lutar contra a incredulidade. O mundo está cheio de inimigos contra a nossa vida com Deus. O mundo, ele conspira contra a nossa fé. Há uma luta renhida dentro de nós. O inimigo a todo custo, ele quer nos afastar da presença de Deus, ele quer esfriar a nossa fé, ele quer jogar a areia nos nossos planos, ele quer a todo custo nos afastar da presença de Deus. Então nós temos que lutar contra esses inimigos, os inimigos de Deus. A incredulidade é o inimigo de Deus, o desânimo é o inimigo, a tristeza é o inimigo. Todas as coisas que querem nos afastar do plano de Deus
são inimigos. E Jesus falou: olha, orai para que não entreis em tentação. A tentação está aí, ela existe. E ser tentado não é pecado, mas cair em tentação é. E a Bíblia fala que Deus nos fez mais do que vencedores. Não é verdade? Deus nos fez mais do que vencedores, né? O Senhor te fez vencedor. O Senhor te fez aquele que vai receber o galardão no céu. Tem um prêmio aguardando por nós no final dessa caminhada. O apóstolo Paulo faz uma comparação. Ele fala assim: como um atleta corre para receber o prêmio no final, nós também corremos para receber o nosso troféu lá no céu, né? O nosso galardão. Deus tem galardões esperando por nós. Deus tem recompensas para cada um de nós. Saiba que não é em vão. A Bíblia diz assim: olha, não é desferindo socos para o ar como algo que nós não tenhamos um objetivo. Não, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. E o nosso alvo, o nosso objetivo é o Senhor Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluias! Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. O propósito de Deus para a tua vida. Viva este propósito a cada dia. Não deixe que o inimigo te afaste desse objetivo. Não deixe que o inimigo te chame a tua atenção com o brilho deste mundo. As luzes deste mundo às vezes brilham e às vezes a pessoa é distraída, né, para essas luzes que estão brilhando. Mas foca, centraliza, converge a tua fé naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que pode te levar a passos firmes para habitar para sempre com Ele nas mansões celestiais. O propósito final de Deus para a nossa vida é que a gente viva com Ele para toda a eternidade. Foi para isso que Ele enviou Jesus. Nós estamos aqui apenas num treinamento, não é verdade? Estamos aqui apenas de passagem. Aqui é apenas um estágio para o céu, né? Um treinamento para o céu. Depois nós vamos poder viver a plenitude. E a Bíblia fala, assim como nos vemos num espelho, né? Às vezes a gente não consegue ver muito bem, às vezes está embaçado. Lá na glória nós vamos vê-lo face a face. Assim como nós nos vemos, assim como nós podemos ver um ao outro aqui, nós vamos ver a Jesus glorificado e viver para sempre com Ele na eternidade. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus, graças a Deus. E aí onde você está mesmo, fecha os teus olhos e assim na presença de Deus, coloca a tua vida, coloca toda a tua história, todas as tuas dúvidas, apresenta diante de Deus agora. Não permita que o inimigo venha a distrair a tua atenção. O inimigo quis distrair a atenção de Jesus para tirá-lo do propósito da cruz. Usou a Pedro para dizer para Jesus: não aconteça isso contigo, nós estamos aqui para te defender. O Senhor não precisa ir para a cruz. E Jesus disse para ele: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Que a tua vida possa estar focada, direcionada para esse propósito que somente o Senhor tem para a tua vida. Não deixe que a tua vontade, não deixe que a tua inclinação venha atrapalhar os planos de Deus, venha colidir com os planos de Deus, mas se coloca nessa dependência, se coloca nessa direção. Ora, busca a Deus, para que você não venha cair na tentação do conforto, da zona de conforto.
cair na tentação de viver uma vida para si mesmo, uma vida egocêntrica, egoísta, mas viva para Deus, viva para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Vai orando, vai buscando a Deus, vai pedindo para o Senhor, revelando na tua vida o propósito dele, enquanto o louvor vai ministrar esse cântico, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não há como descrever a grandeza do teu poder. Glória a Deus. Ai, aqui esse propósito, essa vida, a tua presença, nesta vida, a tua presença, teu poder, estabelece
Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você consegue. Glória a Deus. Aleluia. Assim, com os teus olhos fechados, se coloca diante de Deus e coloca a tua vida na dispensação do Senhor, para que Ele possa te usar, para que Ele possa cumprir o propósito dEle na tua vida. Não deixa que as luzes deste mundo venham ofuscar a tua visão das coisas de Deus. Mas peça para Ele abrir os teus olhos, peça para Ele aguçar os teus ouvidos para ouvir a voz dEle. Os planos dEle são maravilhosos e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão na dispensação do nosso Deus. Aleluia. Assim, na presença dEle, vai dando liberdade para o Espírito de Deus agir na tua vida. Vai buscando a Ele. Vai abrindo o teu coração para que Ele encontre todo o espaço, toda a liberdade na tua vida para o operar dEle, para o agir dEle. Peça para Deus para que você seja um instrumento vivo nas mãos dEle, para que você seja um canal de bênção onde você estiver, para que você cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida. No nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, e ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre tudo que lhe apraz. Que a tua igreja nesta noite possa ter, ó Deus, crescido, despertado para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Usa as nossas vidas, Senhor, para que a tua vontade se cumpra, para que o teu evangelho seja propagado, para que o bem que o Senhor deseja para toda a humanidade, Senhor, seja através de nós. Sejamos canais, ó Deus, nas tuas mãos, instrumentos vivos para fazer a tua vontade, Senhor. E a tua vontade é boa, a tua vontade de paz, a tua vontade de prosperidade. Então abençoa, Deus, esta casa, abençoa estas vidas, ó Deus, derrama do teu poder agora, reveste cada um com a tua presença, a presença viva e poderosa do teu Espírito Santo. Nós abençoamos, ó Deus, a tua igreja, repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito, ó Pai, do mal contrário à tua obra, seja agora eliminado, seja agora destruído, ó Deus, e que a tua bênção se estabeleça agora nesta vida e nesta casa, Senhor. Cerca o teu povo com os teus anjos, livra de todo o mal, livra de todo o perigo, Senhor. Abençoa, Pai, esta casa, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo prosperidade na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, pois é o que nós oramos, Pai, agradecidos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos, ó Pai. Livra de todo mal e de todo perigo. Protege esta vida, protege esta casa, ó Pai, de toda a praga destruidora, de todo o mal, Senhor Deus, e traz sobre a vida de cada um a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo. Que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja com toda a Tua igreja e todos os que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós não podemos abraçar cada um, mas sintam-se abraçados pela igreja. Sintam-se abraçados por nós. Dá um abraço no teu irmão. Diga para ele: foi bom adorar a Deus contigo. Que bom que você veio. Tenha uma boa semana. Diga para o teu irmão: olha, tem culto sexta-feira, né? Sexta-feira às 8 horas da noite, aqui na igreja. Tenha uma semana abençoada, uma semana de bênção em nome de Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.